Eloá passou mais de 100 horas em poder do sequestrador e a polícia não fez absolutamente nada. Eloá Cristina Pimentel nasceu no dia 5 de maio de 1993, em Maceió, no Alagoas. A família mudou-se para São Paulo em busca de trabalho e em 2008 Eloá morava num conjunto habitacional em Santo André, com os pais e um irmão chamado Douglas. Eloá era uma menina muito querida e extrovertida, conquistava a todos com a sua simpatia, mas sua mãe conta que ela era muito ingênua, acreditando muito na bondade das pessoas. Aos 12 anos de idade, Eloá começou a namorar Lindenberg Fernandes Alves, que tinha 19 anos. Os pais não queriam que ela se envolvesse em um relacionamento assim sendo tão jovem, mas acharam melhor conhecer o rapaz, para evitar que o namoro ocorresse às escondidas. Então eles decidiram convidá-lo para ir até a casa deles para conhecê-lo melhor. O rapaz parecia ter boa índole, ele cresceu na periferia de São Paulo e trabalhava como carregador em uma transportadora. Os dois namoraram entre idas e vindas por 2 anos e 7 meses. Eram aquele típico casal de adolescentes que terminava e voltava várias vezes. Até que chegou o momento em que Loá se cansou. Ela contou para sua mãe que não queria mais continuar o namoro, pois o rapaz estava ficando muito agressivo. Lindenberg era muito ciumento e possessivo, e com o término do namoro passou a perseguir Eloá. Ela contou à mãe que o rapaz passava de moto todos os dias na saída do colégio e ficava andando de um lado para o outro, com a intenção de assustá-la, mostrando que ele estava vigiando. No dia 13 de outubro de 2008, Eloá, com 15 anos, e Lindenberg, com 22, haviam terminado o namoro um mês antes. A mãe conta que teve um pressentimento ruim nesse dia e, antes de sair para trabalhar, recomendou ao filho Douglas que não abrisse a porta caso Lindenberg aparecesse querendo falar com Eloá. Então a mãe saiu para o trabalho e Eloá foi para a escola, deixando apenas o Douglas em casa. Em pouco tempo, o telefone começou a tocar várias vezes naquela manhã. Era Lindenberg, insistindo em ir até lá. Ele dizia que estava muito nervoso e precisava conversar. Eles conversaram um pouco e então Douglas disse a Lindenberg que Eloá estava prestes a chegar e seria melhor eles saírem e conversarem em outro lugar. Então os dois saíram de moto e Lindenberg levou Douglas até uma represa, a 40 minutos da casa de Eloá. Logo ao chegarem, Lindenberg disse a ele que precisava resolver algo importante e que logo voltaria para buscá-lo. Enquanto isso, Eloá deixou o colégio e seguiu para sua casa, acompanhado dos amigos Nayara, Victor e Iago. O grupo foi para a casa da adolescente fazendo trabalho de escola. Enquanto os meninos mexiam no computador, Eloá e Nayara preparavam o almoço. Nesse momento, Lindenberg invadiu o apartamento. Então o pai de Eloá sobe para abrir a porta e, quando está prestes a fazê-lo, Lindenberg grita lá de dentro, dizendo que está com Eloá e com os amigos dela e que o pai não deve tentar entrar ou fazer qualquer coisa, pois ele está armado, mantendo todos lá dentro. O pai imediatamente liga para a polícia e logo começa a surgir uma movimentação de vizinhos ali, percebendo que algo errado estava acontecendo. O primeiro policial chega ao local e tenta falar com Lindenberg, buscando convencê-lo a abrir a porta e liberar os adolescentes. No entanto, como resposta, Lindenberg dispara alguns tiros contra o policial. O policial imediatamente solicita reforço e mais viaturas chegam ao local, junto também com uma grande quantidade de jornalistas e fotógrafos que se aglomeram em frente ao gramado do prédio. Nesse momento, já se passaram 7 horas desde o início do sequestro. Algumas horas depois, Lindenberg decide liberar os 2 meninos, permanecendo apenas com Eloá e sua amiga Nayara. Os 2 meninos são recepcionados pela polícia do lado de fora, além da imprensa. No dia seguinte, muitas pessoas acompanhavam o sequestro de perto do lado de fora do prédio. O gramado foi tomado por policiais, imprensa e curiosos. Tudo parecia um grande circo. Lindenberg estava com um celular e, através desse celular, ele conversava diretamente com a polícia. Através do telefone, ele disse que ele não ia soltar Eloá, que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém e que dali ela não sairia viva. Nesse ponto, já se passavam muitas horas de sequestro
e a imprensa começou a questionar a polícia sobre o porquê ainda não havia invadido o apartamento. A resposta da polícia é que eles queriam resolver a situação da forma mais pacífica possível, para não colocar em risco a vida das adolescentes. A estratégia era vencer Lindenberg pelo cansaço. Em coletiva de imprensa, a polícia retratava Lindenberg como apenas um jovem apaixonado que buscava chamar a atenção da namorada e da mídia para sua dor de amor. O que você quer? Fala pra mim pra eu poder te ajudar, cara. O que eu quero? Eloá e matar e liberar a base. Tudo era transmitido em tempo real pela TV. O país e o mundo todo acompanhavam cada passo. Quem também acompanhava cada passo era Lindenberg, através de uma TV dentro do apartamento. Ele conseguia ver exatamente todos os passos da polícia, ouvindo o que estavam falando e o que eles estavam pensando em fazer. Ele chegou até mesmo a disparar um tiro da janela em direção aos jornalistas. Nesse mesmo dia, ele permitiu que Eloá aparecesse algumas vezes por alguns segundos na janela, enquanto ele próprio ficava um pouco afastado dela. A polícia perdeu a oportunidade de atirar em Lindenberg. Com 50 horas já decorridas desde o início do sequestro, Lindenberg concedeu uma entrevista ao vivo à apresentadora Sônia Abraão, que foi transmitida pela TV. A intenção dela era convencê-lo a libertar as adolescentes. Isso foi extremamente criticado na época. Todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal. É que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça. Mas por enquanto você não fez mal para ninguém. Quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi. Então por que a situação está chegando a esse ponto agora? Passado 3 dias do sequestro, Lindenberg decide libertar Nayara, mas permanece dentro do apartamento com a Eloá. Surpreendentemente, a garota acaba retornando ao apartamento com a autorização da mãe e do coronel comandante do grupo do GAT. Na versão do oficial da PM, o sequestrador tinha exigido a presença de Nayara e de um irmão dela, que seria o melhor amigo de Lindenberg, o que foi aceito pela equipe de negociadores. O combinado é que ambos fossem até uma parte da escada. O irmão cumpriu o combinado e parou, mas Nayara continuou andando. Segundo depoimentos, Lindenberg disse a ela: "Chegue mais perto, não estou te vendo." Então ela foi se aproximando da porta do apartamento, mantendo contato com ele pelo telefone. Até que Lindenberg abre a porta. Ele está com a arma apontada para a cabeça de Eloá e então ele arrasta Nayara novamente para dentro do apartamento. Isso deixou todos chocados, tanto as pessoas que estavam lá quanto as que acompanhavam tudo pela TV. Nessa altura, ninguém mais sabia o que poderia acontecer dali para frente. Na sexta-feira, 17 de outubro de 2008, passado 4 dias do sequestro, Lindenberg havia combinado de se entregar. Um promotor de justiça foi até o local com um documento que dava a garantia de que ele não seria ferido ao se entregar. O documento foi entregue através de um cordão improvisado feito de lençol e puxado pela janela por Eloá. Então, nessa altura, a polícia acreditava que eles tinham chegado a um acordo. No entanto, ao conversar novamente pelo telefone, Lindenberg diz que mudou de ideia e não vai mais libertar ninguém, pois ele precisa conversar mais com Eloá para resolver a situação da relação deles. Nesse momento, a polícia percebe que ele provavelmente não vai mudar de ideia e decide intervir. Somando mais de 100 horas de sequestro, Lindenberg arrasta uma mesa pesada em direção à porta de entrada, causando um barulho alto quando a mesa bate contra a porta. Nesse momento, talvez tomada pelo susto, a polícia explode a porta do apartamento. Imediatamente, os policiais tentam entrar no apartamento, mas não conseguem, pois a porta não cai devido à mesa que a segura. Enquanto isso, Lindenberg dispara 2 tiros contra Eloá e um tiro contra Nayara. Do lado de fora, mais policiais tentam entrar no apartamento pela janela e sobem uma escada com muita lentidão, até que finalmente o primeiro policial entra e dispara contra Lindenberg com uma bala de borracha, que não atinge, acaba acertando a parede. Nayara é a primeira a sair do apartamento com um ferimento no rosto e apoiada por policiais. Alguns minutos depois, a polícia sai do apartamento carregando um corpo numa maca.
que inicialmente todos pensam ser de Lindenberg, acreditando que a polícia finalmente o havia detido. Porém, logo todos percebem que é Eloá naquela maca. Lindenberg sai ileso de dentro do apartamento. A Nayara é a primeira a chegar no hospital. Ela levou um tiro maxilar, mas chega consciente e sem risco de morte. Já a Eloá chega alguns minutos depois, desacordada e em estado grave. Ela levou um tiro na cabeça e um na virilha. Então, imediatamente ela é levada para o centro cirúrgico e logo após a cirurgia ela entra em estado de coma irreversível. A morte cerebral de Eloá foi diagnosticada no fim da noite de sábado, dia 18 de outubro de 2008. A família decide doar os seus órgãos. A partir dali começa uma grande discussão sobre o que realmente aconteceu para ter esse desfecho trágico. Segundo os policiais, eles só explodiram a porta no momento em que eles ouviram Lindenberg dar o primeiro tiro. Já a Nayara, que estava lá dentro, afirma que não, que ele só atirou depois que a polícia explodiu a porta e começou a tentar entrar no apartamento. A imprensa e todos os jornalistas que estavam do lado de fora também afirmam que só ouviram tiros de dentro do apartamento depois que a polícia tentou invadir. Em seu depoimento, Nayara relatou que Lindenberg ficou muito surpreso ao invadir o apartamento de Eloá e encontrar vários amigos dela lá dentro. Ele esperava encontrá-la sozinha em casa e repetia que não era para aquelas pessoas estarem lá, que ele iria chegar, matar Eloá e sair andando. Nayara conta que em alguns momentos Eloá até aceitou reatar o namoro para tentar contornar a situação, mas Lindenberg recusava, dizendo que agora ele não queria mais e que só queria passar aqueles últimos momentos ao lado dela. Em muitos momentos ele zombava da situação, dizendo que ele era o cara e tinha se tornado o príncipe da polícia. Conclusão: Lindenberg não era apenas um rapaz transtornado buscando chamar atenção, como a polícia relatou. Ele era um psicopata frio e calculista que planejava matar Eloá desde o momento em que invadiu o apartamento. Em fevereiro de 2012, Lindenberg foi a júri popular e foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pela morte de Eloá e outros 10 crimes cometidos durante o sequestro. Posteriormente, a justiça reduziu sua pena para 39 anos. Lindenberg está preso em Tremembé, no interior de São Paulo, e no fim de 2022 conseguiu progredir para o regime semiaberto, em que presos têm direito a saídas temporárias. O caso do sequestro de Eloá Pimentel é usado como referência pela polícia dos Estados Unidos, como exemplo de como não agir em situações como essa.